Aqui no Brasil, a gente tem algumas figuras que meio que só existem para serem miseráveis. O Blusão sendo o maior exemplo disso, tendo entre muitos dos seus nomes o de mendigo virtual. Eu me pergunto por quê. Mas, meus amigos, lá na gringa as coisas são outro nível. E é de uma dessas personalidades que a gente vai estar falando aqui hoje. O Boogie2988. Um cara que foi de literalmente um dos youtubers mais amados da gringa pra um cara que comprava um carro extremamente caro e reclamava quando os inscritos não davam dinheiro pra ele pagar, se divorciava e criava uma extrema fixação em gastar dinheiro que ele não tinha em prostitutas, mentiu sobre ter câncer para vender um golpe de criptomoedas pros poucos inscritos que ele ainda tinha. Rapaziada, hoje o buraco de minhoca vai fundo, viu? Bom, mas vamos lá. O Boogie2988, verdadeiro nome Steven Jason Williams, e inclusive esse é o nome mais americano que eu já falei aqui nesse canal, puta que pariu. Foi um youtuber que começou a carreira em meados de 2007, o maluco é velho na plataforma, onde ele postava múltiplos vídeos de um personagem que ele chamava de Francis. Francis é o seu típico nerd estereotipado, adorava card games, odiava perder, vivia comendo e bebendo porcaria, e os vídeos dessa época consistiam em várias sketches desse personagem Francis. Mas vale lembrar que essa era uma época extremamente cedo do YouTube. Muitas pessoas acreditavam que o Francis realmente era o Boogie e não um personagem. E pô, mano, você pode ver pelos vídeos que ele postava, é outra época totalmente, são vídeos completamente simples, com muitas visualizações, e cara, isso hoje em dia simplesmente não rolaria acontecer. Mas muita gente que conheceu o Boogie através do Francis acabou gostando da verdadeira personalidade dele, um cara humilde, pé no chão, que tava usando o YouTube pra dar a volta por cima na vida. Ele não se vitimizava por conta do peso absurdo que ele tinha ou ficava ofendido com o que os haters falavam. Na verdade que ele fazia piada com ele mesmo, já que ele postou um vídeo que ele mesmo intitulou como a queda dramática de um gordo na piscina. Esse vídeo tem 39 milhões de visualizações, Jesus Cristo. E pra quem tá se perguntando, sim, esse é o mesmo cara que no meu vídeo do Low Tier God, ele tava chamando ele de gordo fudido. É um cara super tranquilo. Ele manteve esse tipo de conteúdo por muitos anos, até que a plataforma foi evoluindo, as pessoas começaram a cansar desse tipo de vídeo, então o Boogie teve que mudar, e ele começou a ser mais ele mesmo. E aí que a merda começa a vazar. Uma das coisas que mais preocupava a fanbase do Boogie durante a ascensão dele era o seu problema com a obesidade que ele tinha. Ele até chegou a fazer uma bariátrica para melhorar de vida, só que no processo ele acabou se divorciando de um casamento que estava durando há anos, e eventualmente ele postou um vídeo explicando os motivos, que foi por conta de ansiedade, da obesidade em si, e tem até um trecho que ele fala que a bariátrica é a causa de muitos divórcios em casamentos. 85% of marriages fail after the surgery within the first 2 years. I mean, I hate that we're a statistic, but now we are. Só que uma coisa que chamou muita atenção durante esse vídeo, e a maioria dos vídeos que tava saindo nessa época, era que o Boogie, sempre que ele falava de si mesmo, ele se diminuía e se vitimizava. Sempre que ele cita a esposa dele, ele coloca ela num patamar maior do que ele e se diminui, tipo, ninguém aqui traiu ninguém. Eu, obviamente, não traí, né, guys? Haha. Ou em diversos vídeos, postagens no Twitter ou qualquer outra rede social, ele sempre tava citando que a infância dele foi difícil, que ele teve pais abusivos e não sei o que. Boogie, chega aí que eu vou te apresentar o Brasil, mané. O lugar onde a infância de 90% das pessoas é extremamente caótica. E isso começou a levantar algumas suspeitas quanto ao Boogie, já que depois que o conteúdo antigo dele caiu completamente, ele não tinha mais nada a oferecer. Os vídeos dele era ele falando sobre a própria saúde mental, problemas ou simplesmente conversando com a rapaziada. E isso geralmente é um conteúdo que não é viável ao longo prazo, e o Boogie sabia disso. Por isso que ele sempre estava se vitimizando durante os vídeos com essa carinha de cachorro pidão, enquanto por fora das câmeras ele estava chamando diversas prostitutas ou camgirls pra casa dele. E assim, né, rapaziada, o que a gente tem a ver com isso? O cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele. O problema é que uma dessas garotas, uma camgirl pra ser mais específico, ela veio a público pra falar do comportamento manipulativo do Boogie, que sempre que ela ia embora ele ficava falando, por que você tá me abandonando? Por que você tá me deixando? Mesmo ela sabendo que quando ela saía pela porta, ele chamava várias outras garotas pra ficar ali com ele. E esse hábito do Boogie acabou se provando um tremendo tiro no pé, já que futuramente ele criou um hábito desgraçado em ficar gastando quantidades cavalares de dinheiros com essas garotas e acabar não tendo dinheiro pra si mesmo,
novamente implorando pros inscritos dele pra mandarem donates, pra assistirem seus vídeos, o que porra, mané. O teto do Bug durante essas controvérsias acabou se mostrando de vidro pra caralho. Ele não conseguia ignorar nenhum hate, nada das pessoas falando mal dele. Por exemplo, o Bug constantemente estava citando da infância difícil dele, entrando em mais detalhes, como falar que ele foi abusado, molestado pelos próprios pais, mas nunca estuprado. Só que em tweets e outras lives dele, ele contava outra história, falando que ele já foi estuprado sim, mas que ele perdoava os estupradores dele, que a irmã dele já foi estuprada. Mesmo assim ele perdoava, né, curioso. E eu quero deixar bem claro novamente que a maioria das vezes que ele falava sobre esses assuntos não tinha nenhum contexto. Ele simplesmente soltava esses papos do nada. Esse é um assunto que obviamente não é brincadeira, tá ligado? E o Bug ficar trazendo essas pautas sem contexto, completamente do nada, com várias inconsistências cada vez que ele conta essa história, acabou passando pro público dele uma ideia de que talvez ele não tenha sofrido essas coisas, talvez ele só esteja usando essas pautas para conseguir mais simpatia do público, para conseguir ter mais um dinheirinho ali no final do mês. Nem eu, nem ninguém pode confirmar se essas histórias são verdade mesmo, mas depois de alguns eventos recentes que a gente já vai comentar aqui, eu tenho meus motivos para ter mais dúvidas sobre isso, viu? Mesmo durante o início do fim, o Bug ainda estava conseguindo pegar bastante visualização, fazer bastante dinheiro, ele mesmo adorava falar isso por aí, então ele comprou um Tesla, um carro que nas palavras dele foi $100 mil. Cara, por que, mano? O pior de tudo é que depois dessa compra, ele começou a falar que ele não conseguiria pagar o carro e ficou fazendo brincadeirinhas durante lives ou vídeos, falando, né, guys, eu vou ter que devolver o carro, vocês não vão pagar ele pra mim, né? If you guys want to help me pay for my Tesla, please go ahead and dig deep. I sure would like a free fucking Tesla. Reach down in your pockets and give me $100,000 tonight. People are like, why are you complaining about money on the internet? Because I just spent $100,000. It doesn't matter if you're a millionaire. I'm not a millionaire. Eu quero deixar bem claro que esse daqui foi um clipe de muitos que ele fica falando isso. Não era brincadeira. Ele realmente estava esperando que alguém fosse pagar o carro que ele comprou de maneira irresponsável. Só que lembra como eu falei que ele não consegue ignorar hate ou comentários negativos? Então, vários youtubers começaram a notar, mais ou menos por essa época, as práticas de manipulação do Bug e as inconsistências nas histórias que ele costumava contar. E vídeos como o do John King começaram a pingar aqui e ali pelo YouTube. Mas o que deixou o Bug de ovo virado mesmo foi um mega compilado que postaram no Reddit e tá arquivado até os dias de hoje, compilando todas as vezes que ele falou algo controverso, que ele falou uma parada estranha ou simplesmente bizarra. Os links hoje em dia estão tudo quebrado por ser uma parada velha, mas todas as coisas que ele falou e que são citadas nesse mega compilado tem um vídeo pra provar que aquilo tá saindo da boca do Bug. E não é fake, mané. Não é fake. Mas vamos citar aqui só algumas coisas estranhas que ele falou ou já fez. Dizer que coisas boas vieram do local. Dizer que tá tudo bem você abusar de uma mulher desde que seja na sua vida pessoal. Se você criticar o Bug, você é pior do que um nazista ou um estuprador. Segundo as palavras dele mesmo. Meu Deus do céu, mano. Ou o Bug zoar o moleque durante um jogo por ele ter pais divorciados. E esse daí eu tenho um clipe, hein? Se liga aí. Are your parents still alive? By chance? Here we go. Ready? Yeah, they are. And are your parents still together? No. Okay, all right. So maybe I should take point then. What? Well, if your parents aren't together, then you probably come from a broken home. You're probably going to get real angry when you start losing. So, I won last game, but that was my first game on. all right. Well, maybe you just learned how to channel that anger. All right. I wish you luck, man. Then. Olha, mano, vamos lá. Todo mundo que já jogou algum jogo online já deu um trash talk, já xingou alguém, falou alguma merda, mas, mano, eu pelo menos nunca cheguei nem perto de falar uma parada tão cabulosa quanto o Bug falou. E era no início de uma partida com o cara do time dele. Tipo, ele nem tinha motivo pra falar aquilo, mas sei lá, mano, que era bizarro. E o que me pega mais é ele falar isso em live, sendo um dos maiores youtubers da época dele. O que ele pensou? Que ele ia fazer graça, que todo mundo ia adorar isso que ele tá falando? Esse Exposed aí, compilando essas e muitas coisas, deixou o Bug maluco, mané. Em um vídeo que agora tá deletado, ele responde começando
começando o vídeo falando que ele tem amigos do FBI que estão ajudando ele a saber o que fazer. Ah, mano, para! Por conta dessas reações que o Bug tava tendo, muitos trolls notaram que era bem fácil perturbar ele e ele sempre acabava dando uma resposta. Foi aí que um cara chamado Frank Hassel, que é outro maldito, colocou os olhos dele no Bug e começou a falar que ia lá na casa dele, cobrar ele, meteu o louco. Eu duvido muito que ele fosse fazer alguma coisa com o Bug em si, ele só queria ser insuportável e tirar uma reação dele. Mas quando ele chegou lá, o Bug tirou um revólver e ficou apontando pra ele, chegando até o ponto de dar um tiro de aviso. E, mano, ele deu um tiro de aviso numa área escolar. Resultado, ele foi preso. Claro, ele ficou preso por pouquíssimo tempo, mas isso foi suficiente para aparecer em diversas notícias e a imagem do Bug cai cada vez mais. E depois desse incidente extremo, a vida do Bug nunca mais viu a paz. Algum tempo depois desse incidente, com o dinheiro do YouTube vindo cada vez menos para ele, ele decidiu investir o que ele tinha em criptomoedas. O que será que vai acontecer, hein? Ele postou um vídeo falando que ele tava rico pro resto da vida, ele não precisaria mais se preocupar com dinheiro, mas aí o mercado quebrou. E ele postou outro vídeo falando que ele tá zerado de grana e que ele vai precisar de ajudas dos outros. Mas sabe o que eu acho curioso, rapaziada? Ele postar um vídeo falando que ele tá quebrado, que ele vai precisar de dinheiro dos inscritos, ajuda, não sei o que. E depois de algum tempo ele aparecer num documentário onde foca mais no lado ruim da vida dele, admitindo que ele gasta pelo menos 40 mil dólares por ano com prostitutas, sendo sugar daddy, com cam girls ou coisas do tipo. E ele já gastou esse dinheiro mesmo tendo múltiplos problemas de saúde que ele tem que pagar, já que ele vive nos Estados Unidos e, bom, ele falhou em emagrecer, ou seja, a obesidade vem com muitos problemas. Mais recentemente ele atingiu um novo fundo do poço, mentindo sobre ter câncer para divulgar um golpe, é um golpe, tá? 100%, não tem dúvida, é um golpe de venda de um tipo de criptomoeda lá pros poucos inscritos que ele tinha. E o pior é que muitas pessoas confiaram nele, mesmo depois de tanta polêmica, ainda tinha gente apoiando e confiando nas palavras do Bug. E o que essas pessoas ganharam em troca? Elas foram enganadas e tiveram seu dinheiro roubado. E quando ele foi confrontado por isso, ele começou a falar que não, aquilo ali ele precisava fazer pro tratamento do câncer dele, ele precisava daquele dinheiro, ele não podia negar, mesmo sendo um golpe. E quando vários outros youtubers pediram pra ele mostrar a papelada que mostrava que ele realmente tinha câncer, o Bug falou que não, eu não vou mostrar, eu não tenho que provar nada a ninguém, eu quero manter a minha privacidade intacta. Privacidade, né? O cara literalmente aceita aparecer num documentário que mostra só o lado ruim da vida dele, mostra que ele não tem dinheiro, que ele fica gastando dinheiro que ele precisava colocar na própria saúde com prostitutas ou qualquer outra besteira, mas não, essa parte aí, curiosamente, ele quer manter na privacidade. Mas bom, rapaziada, esse é o estado atual do youtuber Boogie2988, um cara que foi de ser amado no YouTube para um manipulador mentiroso que não se importa com ninguém além do benefício próprio. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. Eu gosto de falar dessas tretas, dessas personalidades bizarras lá da gringa, então pode esperar que vai ter muito mais vídeo comentando sobre essas pessoas aqui. De qualquer jeito, deixa aí nos comentários alguma recomendação de vídeo que você quer ver aqui no canal, porque hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: hoje é meu aniversário. Yeah!